Shalom, queridos. Eu sou Felipe Cunha e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Adonai. Neste vídeo eu vou falar acerca do dízimo, um estudo completo que eu fiz acerca do dízimo. Porque na semana passada eu vi uma história de uma mulher que foi num culto e o pastor se utilizou de Malaquias 3:8 em diante para falar que quem não dava dízimo estava sobre maldição. E eu vou esclarecer isso, que isso não é verdade, tá? O dízimo de Moisés, ele é para o povo de Israel. O dízimo que Yeshua declara em Mateus 23 não é um novo dízimo criado por ele. É o mesmo dízimo de Moisés. Existia um local específico, existiam pessoas específicas para recolher o dízimo, tá? E você vai saber nesse estudo tudo acerca do dízimo. Tire suas conclusões, se gostou, dá um positivo, compartilhe esse vídeo, isso vai ser muito importante. Tire suas dúvidas agora com esse estudo. Que Hashem vos abençoe. E uma coisa, nada podemos contra a verdade, só em favor dela. Olá a todos vocês, vamos dar início ao estudo e vamos começar. Primeiramente, nós vamos falar quantas passagens há no Novo Testamento acerca do dízimo. Nós estamos aqui, já fiz a pesquisa, nós temos 36 ocorrências com a palavra dízimo, sendo que as primeiras é em Gênesis 14:20, 18:22, tá? No Novo Testamento nós vamos ter Mateus 23:23, Lucas 11:42, Lucas 18:12, Hebreus 7, do 2 ao 9. Vai se falar do dízimo. Primeiramente, nós vamos entender a palavra dízimo. A palavra dízimo é a palavra maaser. Aqui está maiaser, mas o correto é maaser. E dízimo, 10ª parte, tá? Então, esses são os registros de maaser, tá? Segunda Crônicas, Neemias, Amós 4, Malaquias 3:8 ao 10, né, que é conhecido mundialmente essa passagem. E nós temos o Novo Testamento. Então essas são as passagens de dízimo nas Sagradas Escrituras, como vocês podem ver. Aqui nós vemos que Abraão deu o dízimo. Ó. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe Abraão deu o dízimo, né? Esse Abraão aqui não está Abraão no original, tá? Mas o tradutor interpretou que foi Abraão que deu o dízimo. E foi dos despojos, porque no livro de Hebreus vai falar isso, tá? Separou o dízimo de tudo primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também de Salém. Ele aqui vai falar que ele pagou tirando dos melhores despojos, Hebreus 7, versículo 4. Então, queridos, os primeiros textos a falar de dízimo é Gênesis 14:20, tá? Que vai falar de Abraão, e o livro de Hebreus vai confirmar esse dízimo dos despojos. A segunda passagem que fala de dízimo é no tempo de Jacó, e Jacó faz um voto quando vai para a casa de Labão. Portanto, os dois dízimos são antes da lei. Aqui começa a lei, em Levíticos 27:32, que vai falar do dízimo. A primeira passagem a falar de dízimo é Levíticos, tá? Sendo que o Gênesis até o livro de Deuteronômio é a lei de Moisés, tá? O Gênesis faz parte do cânon dos 5 primeiros livros, tá? Mas aqui a lei ainda não tinha sido promulgada, tá? Aqui foi antes da lei de Moisés, tá? Mas Gênesis faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Torá.
Esses dois primeiros dízimos não tem nada a ver com o dízimo das outras passagens que vão até o livro de Lucas. Hebreus vai confirmar o dízimo de Abraão. Na realidade, Hebreus está citando o livro de Gênesis 14. Ele está lembrando do dízimo que Abraão deu, não o dízimo que Moisés ordenou. Só que o livro de Malaquias vai falar do dízimo que Moisés ordenou. Não é o dízimo de Abraão. Há diferença? Sim, há diferença. Por que há diferença? Porque o dízimo de Abraão é dos despojos de guerra. Quando você vai à guerra, luta, vence, você conquista os bens do adversário. Foi disso que Abraão deu. E o texto aqui vai dizer que Abraão não ficou com nada. Fica bem claro que não era dele os despojos, era das cidades que ele foi ajudar, porque Ló tinha sido levado cativo. No versículo 21, vai dizer: então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão respondeu: levanto a mão a Adonai, Elohim Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Então Abraão não ficou com nada do que ele conquistou, queridos. Tá? Ele foi à guerra. Ao vencer o que era das cidades, tá, de Sodoma, os despojos que eram da cidade e mais dos reis, eles pegaram, tá? E o rei queria que Abraão ficasse com alguma coisa, mas Abraão não ficou. Então nós vemos que o dízimo aqui não é dos bens de Abraão. Fica evidente que o dízimo daqui era dos despojos. Nós não sabemos por que Abraão deu, se era uma regra da época, se era um imposto ou um voto que Abraão fez. Mas não é o dízimo de Moisés. O dízimo de Jacó, aqui em Gênesis 28, 20, ele faz um voto, está bem claro aqui, ó. Fez também Jacó um voto, tá aqui, ó. Fez um voto, dizendo: se Elohim, apertei aqui, dizendo: se Elohim, for comigo e me guardar nesta jornada, e aí ele vai dar o dízimo quando ele voltar. E ele deu, tá? Ele deu o dízimo porque os rabinos ensinam que Jacó deu para Esaú o dízimo que ele havia prometido para o Criador. Então essas duas passagens, queridos, não tem nada a ver com o dízimo de Moisés. Eram dízimos que não têm conexão com o dízimo que vai começar em Levíticos 27. Tá? Esse dízimo de Jacó e esse dízimo de Abraão são voluntários. O de Jacó fica evidente que é um voto, e um voto não é obrigatório. Um voto foi que ele fez, ele deu a palavra que daria, mas não foi obrigatório. Na lei não. Depois que passares para a terra prometida, isso sim será uma lei. Muito bem, queridos. Vamos lá. Vamos entender aqui. Então, queridos, o dízimo vai, na lei, tá, já dada por Moisés. Vamos começar aqui a primeira passagem que vai falar do dízimo, que é o livro de Vaikra, Levíticos. Tá? Em hebraico, Vaikra quer dizer o chamado. Sendo que o dízimo, ele é dos levitas. Tá? Fica bem claro, nós vamos aprender nesse estudo. Está escrito: também todas as dízimas da terra, tanto cereais do campo como dos frutos das árvores, são de Adonai. Tá vendo? Santas a Adonai. E aqui diz 32: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo a Adonai. Então a minha primeira passagem que vai falar do dízimo da terra de Israel. Tá?
Agora nós vamos para outra passagem, Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos. Primeiro ponto. O dízimo foi dado para quem? Levíticos 18, 21. Está bem claro aqui. Aos filhos de Levi dei todos. Quando diz filho, é aos descendentes, tá? É aos descendentes de Levi. E dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam à tenda da congregação, queridos. Então fica evidente por que motivo o dízimo foi dado. Para sustento, primeiramente, dos levitas. Então o dízimo de Moisés, que Moisés deu, é dos levitas, porque eles prestam serviço sagrado na tenda da congregação. Agora, queridos, nós temos confirmação desta passagem na Brit Hadashah. 1 Coríntios 9, 13. Vamos abrir aqui 1 Coríntios 9, 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também Adão aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. É muito importante esse texto, meus queridos. Shaul, conhecido no hebraico, e Paulo, conhecido aos gentios, ele faz distinção entre serviço do templo e pregação do evangelho. Paulo deixa claro que quem presta serviços no templo viva daquilo que é dado ao templo. O que era dado ao templo? Os dízimos, as ofertas. Tá? Então fica evidente que Paulo não se utiliza do dízimo para poder manter o seu ministério. Está muito claro que os apóstolos tinham uma distinção de quem presta serviço ao templo e de quem presta serviço ao evangelho. Viver do evangelho é viver do evangelho, não é viver do dízimo. Então cai por terra o argumento que o dízimo é para fazer a obra de Deus e que Deus ordenou. Não é isso que Paulo ensina aos coríntios. Paulo ensina aos coríntios que do evangelho os apóstolos e todos aqueles que pregam o evangelho devem viver. Então não é com o dízimo de Moisés. Voltando em Números 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos. Então os dízimos é dos levitas, porque prestavam serviço primeiro na tenda da congregação, depois no Beit Hamikdash. Então fica que cai por terra o argumento que dízimo é para fazer a obra de Deus. Não é. Então, queridos, como que Yeshua mantinha seu ministério? Vamos em Lucas 8, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 chedins, demônios, e de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistências com seus bens. Fica claro aqui, muito claro, que não é com o dízimo que Yeshua mantém o seu ministério. O ministério de Yeshua, ele é servido por ofertas voluntárias, não é dos dízimos, porque Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, que quem faz serviço no templo, viva do que dá no templo, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Então caiu por terra o argumento do dízimo. Agora, muitas pessoas são levadas a dizimar ou a cobrar o dízimo baseados em Malaquias, tá? Malaquias 3, 8 e 10. E nós vamos entender agora o livro de Malaquias. Roubará o homem a Deus?
a Elohim? Todavia vós me roubais e dizem que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com a maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, nação toda. Aqui está o detalhe. Tá? Roubará um homem a Deus? E ele diz, por isso vós sois amaldiçoado. Esta semana me chegou ao conhecimento uma história que um pastor orou pelos dizimistas e uma mulher estava lá neste culto e o pastor disse que quem não dá dízimo é amaldiçoado. Queridos, ele se utilizou deste texto, ele se utilizou para dizer que as pessoas que não dizimam são amaldiçoados. Há um detalhe, porque a mim me roubais, está aqui, a mim me roubais, vós, nação. Que nação ele está dizendo? Vamos voltar em Números 18, versículo 21. Vamos lá. Levíticos 27. É Números mesmo. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel. Aqui, é isso mesmo, aqui ó. De quem que Malaquias está falando? De Israel. Israel não estava levando os dízimos. Quais dízimos eram esses? Quais eram esses dízimos? Aqui ó. Gado, produto da terra. Se você for analisar aqui ó. Os filhos apresentam ao Senhor em oferta, tá? Por herança, dei aos levitas, porquanto eu disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Está explicando por que os levitas recebem o dízimo, porque não tem herança, não tem propriedade. Quando receber o dízimo da parte dos filhos de Israel, novamente, é Israel que dá dízimo, a nação toda. Por isso está se utilizando de Malaquias, tá? Que quem não dá o dízimo é amaldiçoado. Está aqui, ó. Ó, amaldiçoado. Quem é amaldiçoado? Vós, a nação toda. A nação de Israel estava sendo amaldiçoada. Quais eram essas maldições? Não caía chuva. E não caía chuva, então não podia se fazer o plantio, porque não ia nascer. Então não estava nascendo mais o produto. Essa seria a maldição. Portanto, queridos, o dízimo de Malaquias é o dízimo de Levíticos, é o dízimo de Números, é o dízimo de Deuteronômio, é o dízimo de Crônicas 31, 2 Crônicas 31, 5. É o mesmo dízimo. Mateus 23, 23 é o mesmo dízimo. Lucas 11, 42 também se repete. Lucas 18, 12 é o mesmo dízimo que Moisés ensinou. Não existe um dízimo novo no Novo Testamento. Yeshua, quando narra acerca do dízimo, em Mateus 23, 23, ele deixa claro que não é dinheiro, é produtos da terra de Israel. Vamos à leitura. Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Está aqui a comprovação, queridos. O dízimo que Yeshua falou em Mateus 23, 23, não é um novo dízimo, é o dízimo que já existia, é o dízimo que Moisés determinou na palavra, é o dízimo da terra de Israel. E Yeshua está declarando aqui que é produto da terra, hortelã, endro e cominho. Não é dinheiro, não é dinheiro, é produtos da terra. Então, queridos, Yeshua deixou claro, o dízimo de Mateus 23, 23 é o mesmo de Malaquias, é o mesmo de Deuteronômio, é o mesmo de Números. Então, queridos, o dízimo que Yeshua diz aqui é o da lei. Então vamos entender. A nação de Israel rouba a Deus, porque não dá o dízimo para o templo. Shaul Paulo, 1 Coríntios 9, 13, diz que quem faz o serviço do templo, coma do templo. Quem prega o evangelho, viva do evangelho. Portanto, cai por terra
a falácia da maldição do dízimo. Por que que eu digo que é falácia? Porque, queridos, se o próprio Shaul e a comunidade do primeiro século não usufruíram do dízimo porque era dado ao templo, eles não tinham autoridade para pegar o dízimo porque eles não eram levitas, tá? E Yeshua, o próprio Yeshua, não tinha direito na lei da terra de pegar o dízimo porque ele era da tribo de Levi. Aí as pessoas começam a espiritualizar o texto, dizendo, mas Jesus, ele é o Filho do Todo-Poderoso, agora eu sou um sacerdote, então por isso ele pegará o dízimo. Mas o próprio Messias disse, em Mateus capítulo 5 e versículo 17, queridos, que ele não veio mudar a lei. Vamos à leitura desse texto. Não penseis que vim revogar. Revogar é o quê? Dissolver, desunir. A lei, a nomos está falando da Torá. Eu não vim abolir a lei que Moisés deu. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir ela, tornar cheio, em grego, prereo, quer dizer tornar cheio, completar. Ele não veio mudar, ele veio completar. Então, queridos, o dízimo de Mateus 23 é o mesmo de Moisés. Yeshua disse que não veio mudar a lei, ele quis dizer o quê? Continua os levitas a pegar o dízimo, e quem viva do evangelho, viva do evangelho. Quem prega o evangelho, viva do evangelho. Então, queridos, Cristo não mudou nada. Cristo não mudou nada. A palavra dízimo, Maaser, ficou bem claro aqui nos textos que eu li, que está falando, meus queridos, do dízimo da lei, do dízimo dado à terra de Israel. Mas vamos aqui a um texto muito interessante. O dízimo não pode ser dado em qualquer lugar, tá? O dízimo ele tem que ser dado no lugar que Deus estabeleceu. Está escrito: esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Ah, lá está escrito o versículo 4 lá em cima. Não fareis assim com Adonai, vosso Elohim, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Está aqui, querido. Aonde foi que Deus escolheu para fazer habitar o nome dele? Aonde? No templo. Era no templo que tinha a obrigação de dar o dízimo. É no templo, porque Elohim de Israel determinou que lá habitaria o seu nome. Isso eu posso confirmar nas Escrituras, em 1 Reis 8:16. Vamos ao texto de 1 Reis 8:16. Queridos, nós não podemos nada contra a verdade, só em favor dela. Vamos entender. Olha o que diz 1 Reis 8:16. Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo Israel. Então ele está dizendo que ainda não havia escolhido, tá? Mas nós vamos continuar o texto, tá? Aqui, ó. Assim cumpriu Adonai a sua palavra, que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera Adonai. Edifiquei a casa ao nome de Adonai, o Elohim de Israel. Então o local onde habita o nome dele era no templo sagrado. E era lá que tinha que ser dado os sacrifícios e os dízimos. Então, queridos, dízimo não pode ser dado fora do templo de Israel e muito menos fora da terra de Israel. O dízimo de Malaquias está falando do dízimo de Moisés. Ficou bem claro? Ficou muito claro para nós que quem dá dízimo é a nação toda de Israel. Quem recebe dízimo, a única tribo que tem direito, levitas. Ficou bem claro que os apóstolos não viviam de dízimo, mas de ofertas. Isso nós vamos confirmar em Atos 5, versículo 1. Vamos
Atos 4, no finalzinho de Atos 4, vai falar. Vamos lá. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tiver um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Não era dízimo, era um bem pessoal dele, ele vendeu voluntariamente. Aí no capítulo 5, vai falar de Ananias e Safira que tentaram enganar, dizendo que deu tanto, e então eles fizeram um voto, mas mentira, eles falaram que iam vender e ia dar tudo, e Pedro diz, vocês mentiram ao Espírito Santo, porque vocês prometeram uma coisa e cumpriram outra. Portanto, queridos, era oferta voluntária. E queridos, vamos agora a um detalhe muito importante desse estudo. Cristo ficou registrado nesse estudo que ele não se utilizou do dízimo, porque ele era da tribo de Judá, para pegar o dízimo, para recolher o dízimo, era uma tarefa só dos levitas. E vemos que Yeshua era sustentado pelas mulheres, e vemos lá em Mateus capítulo 10, que Yeshua determinou que aonde os apóstolos fossem, lá eles comessem e bebessem, tá? Porque digno é o operário do seu salário. Ele quer dizer que quem prega o evangelho deve viver da generosidade do próximo. Então, queridos, Yeshua não sustentou seu ministério com dízimo, mas com ofertas, e ofertas voluntárias. Se ele viveu de ofertas voluntárias e o dízimo era dado ao templo, por que que hoje é cobrado e é usado Malaquias para dizer para as pessoas e para os gentios que eles estão sob maldição? Sendo que Cristo não pode anular a palavra dele e Deus não volta atrás com a sua palavra. E se ele disse que o dízimo é dado no Beit HaMikdash, então todos teriam que dar no templo. E se não existe templo, essa mitzvah não pode ser cumprida. Então, se não pode ser cumprida, não há transgressão da lei. E se não há transgressão da lei, não há pecado. Então, queridos, fica bem evidente que há uma distorção do texto, tá? O dízimo era dado, tá, de 3 em 3 anos. Então, tinha o propósito também de uma ação social, porque no terceiro ano tinha que dar para os pobres. No terceiro ano, segundo a Torá, capítulo 12 de Deuteronômio, do 4 ao 7, vai falar que o terceiro ano não era dado aos levitas. O próprio trabalhador dava para os pobres. Está na Torá. Então nós vemos aqui em Atos 5 que Ananias e Safira morrem por fazer um voto e não cumprem o voto porque eles mentem. Tá? Em Deuteronômio 12, versículo 4, diz aonde que é para ser dado o dízimo. Tá? E nós vemos que os levitas, eles iam de cidade em cidade recolher também um meio shekel, tá? O meio shekel era um imposto para a reconstrução do templo, caso fosse necessário. Então, todos os anos era dado. Um homem acima de 20 anos, ele tinha que dar esse meio shekel para o templo. Então, o dízimo sempre foi alimento para os levitas, para pobres, para viúvas, tá? Daquela região. Só os levitas poderiam pegar o meio shekel também, que no tempo de Joás criou o gasofilácio. Então o dinheiro ele era recolhido anualmente pelos levitas, tá? Nas cidades eles percorriam para pegar o meio shekel para fazer reparo do templo. Como Joás pediu a joiada para fazer recolher essa oferta porque ele queria reparar o templo, então joiada demorou muito, então Joás cria o gasofilácio e coloca na porta da entrada do templo. Tá? Isso está, se não me falha a memória, em segunda Crônicas 18. Vamos analisar aqui. Primeira.
Crônicas, 2 Crônicas 23, tá? 24 vai falar sobre o Joás que desejava restaurar a casa. Então ele vai pegar o imposto, vai pedir, tá? O sacerdote diz: sai pelas cidades de Judá e levanta o dinheiro de todo Israel para reparares a casa do vosso Deus. Esse dinheiro, tá? Até esse momento aqui ele não era dado no templo, ele era recolhido de cidade em cidade, que é o meio shekel, tá? Homens de 20 anos para cima tinham que dar esse meio shekel, um valor bem pequeno. Vamos contar que hoje seriam uns $5, né? Seriam uns R$10 mais ou menos, R$15, bem pouquinho. É um valor para cada homem, só homem daria. E a obrigação era dos homens acima dos 20 anos. Então aqui nesse texto de 2 Crônicas 24 vai falar desse meu cheque. Foi daqui que Joás ele criou o gasofilaço para colocar, tá? Ele, quando o cofre era levado, tá vendo? Foi aqui que Joás começa a colocar o cofre na casa. Aí ele vai então cobrar este meio shekel, e ali por diante começou a permanecer no templo este gasofilaço para dar-se de oferta. Muito bem, queridos, nós vimos então nesse estudo que o dízimo de Abraão e de Jacó não é o dízimo de Moisés, e vemos que o dízimo de Moisés é o mesmo de Malaquias e o mesmo que Yeshua citou. Muitas pessoas vão alegar que por Yeshua ter citado Mateus 23, ele está autorizando a cobrança do dízimo. Não. Ele está falando do dízimo de Moisés. Ele não está falando de uma criação de dízimo ou de uma mudança da lei. Por quê? Se eu cobro dízimo em dinheiro, eu estou mudando a lei. E Mateus 5,17 diz que ele não veio mudar a lei, ele veio confirmar. Então, queridos, ele não poderia ter criado o dízimo em dinheiro, que na lei de Moisés não está registrado. Como que eu posso provar que dízimo não é dinheiro? Nós vamos aqui em Deuteronômio 14:22. Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementeiras que ano após ano recolhe do campo. É anualmente, tá, queridos? O dízimo de Moisés. E perante Adonai teu Elohim no lugar que escolheu para ali habitar o nome dele. Então, está dizendo que tem um local, e esse local nós vimos que onde era o Monte Moriá, o templo sagrado, que foi destruído no ano 70. Comerás os dízimos do seu cereal. Outra coisa, o dízimo no segundo ano poderia ser comido, tá? Poderia ser comido na festa, nas festas bíblicas, tá? Fica outra verdade aqui do dízimo de Moisés e de Malaquias. Poderia ser comido pela própria pessoa que plantou. Ali fala de vinho, de azeite, dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para aprender a temer teu Elohim. Então, era uma forma de temer, de respeitar, de honrar o nome de Adonai. Aqui vai entrar um detalhe sobre o dinheiro, porque muitos chegam a alegar que não existia dinheiro no tempo de Cristo. E isso é uma falta de conhecimento. Sempre existiu dinheiro, e na própria Torá existe dinheiro. Aqui está dizendo: quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar por estar longe de ti o lugar que Adonai teu Elohim escolheu. O templo está longe vamos colocar da Galileia. Ele está dizendo ali: quando for longe, vende-o. Está aqui versículo 25 do capítulo 14. Vende-os e leva o dinheiro na tua mão. Olha aqui, e vai ao lugar que Adonai teu Elohim te escolheu. Então, se vamos dizer, 100 quilômetros da onde eu estou, é muito longe. Eu vendo esses animais, esse produto, lá na terra que eu vivo, e vou com dinheiro na mão. E quando chegar lá, esse dinheiro dá-los por tudo que deseja a tua alma, por vaca, ovelha, vinho, até bebida forte podia na época de Moisés. Tá vendo?
Então, eu venderia esses dízimos que eu daria no templo, na cidade onde eu moro, pegaria o dinheiro, quando eu chegasse no local, compraria novos rebanhos, tudo que eu quisesse para poder, na presença de Elohim, eu estar comemorando e temendo a Deus. Então fica evidente, dízimo não poderia ser dinheiro. Por que que o Eterno aqui não disse, vende e dá o dinheiro no templo? Porque a importância não está no valor monetário, mas sim na ação. De quê? Temer a Deus, cultuar a Ele, honrar o nome dEle, e você está na presença dEle. Então a importância do dízimo não está no valor monetário, está na ação por detrás disso. O dízimo tinha uma ligação com as festas bíblicas, porque o começo da colheita é em Shavuot, o final da colheita é em Sukkot. Então, o dízimo está conectado às festas bíblicas, e ele não pode ser extraído disso. Agora, não é errado alguém que prega o evangelho seja ajudado. Ele pode ser ajudado conforme Cristo foi ajudado em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Tá? Está aqui, Cristo foi assistido por mulheres, ó, assistido, está aqui, ó. Lucas capítulo 8, versículo 2. Aqui, ó. E também algumas mulheres que haviam sido curadas, tá? Assistiam ele com bens, está aqui, ó. Prestavam assistência, não com dízimo, mas com ofertas voluntárias. Então o dízimo no Novo Testamento, ele não existe. O que existe era as ofertas. E Shaul deixou claro essa distinção. Não tenho mais o que falar do dízimo. Está muito óbvio que o dízimo de Malaquias é o mesmo de Moisés e o mesmo de Mateus 23, 23. O de Hebreus vai falar do dízimo de Abraão, que é antes da lei e não é obrigatório, é voluntário. Ficou evidente nesse nosso estudo de hoje que a lei do dízimo é para a terra de Israel. É para os levitas pegarem esse dízimo. E se não pode mais cumprir esse mandamento, não há transgressão da Torá. A transgressão da Torá, Deus não vai te cobrar porque não existe. Você mora no Brasil, você não mora em Israel. Agora, nós temos que entender também o outro lado da moeda. Nós temos as nossas responsabilidades com o nosso próximo. E eu queria deixar para finalizar o nosso estudo Mateus 25. Tá? Mateus 25, vou continuar usando a mesma Bíblia. Tá? Aqui ele vai narrar, ó, a história, tá, do grande julgamento. Vai estar aqui, ó. Tá aqui, versículo 31 do capítulo 25 de Mateus. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à tua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me deste hospedagens, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então o justo, os salvos, o justo, ele declarou aqui que justos são aqueles que prestam serviços sociais para o próximo. Então perguntarão justos, Adão, tá em português Senhor, mas eu gosto de falar em hebraico, que é a palavra correta. Adão, quando foi que te vimos com fome e demos comer e sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, e nu te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso, fomos te visitar? E ele vai declarar: o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Tá? Aqui ele não está falando do dízimo, ele está falando de amor ao próximo, ação social ao próximo. Então dirá também os que estiverem à esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, aí ele vai repetir, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, tive frio, e não me vestiu, estive preso e doente, e não foste me ver. E eles vão perguntar, versículo 44, Adão, quando te vimos com fome, sede, forasteiro, enfermo e preso, e não te assistimos? Aí ele vai dizer, então lhe responderá o rei, em verdade vos digo, que sempre que deixar de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. O dízimo, ele não é algo obrigatório para os dias de hoje, porque não existe o templo, porque não existe a tribo de Levi mais para recolher, e porque estamos fora de Israel. Mas a nossa obrigação com o nosso próximo, essa Cristo não tirou de nós. Nós temos a obrigação de ajudar o nosso próximo. Então, queridos, eu quero falar, não estou falando aqui que você não possa estar ofertando a quem você quer ofertar. Você é livre para fazer isso, tá? Nós não podemos nos esquecer que o modelo de padrão para nós é Atos dos Apóstolos, a igreja do primeiro século. E o que Paulo, Shaul, que nós conhecemos, fazia, tá, no primeiro século acerca das questões sociais da comunidade? Paulo, ele assistia a comunidade de Jerusalém com as ofertas. Isso está registrado em Gálatas 2:10, 1 Coríntios 16, do 1 a 3, 2 Coríntios 8:4, 8:12, 9:7. 2 Coríntios do 9, capítulo 9, versículo 7, vai falar acerca das ofertas voluntárias. 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama a quem dá com alegria, tá? Então, queridos, Paulo fala da contribuição para os pobres, tá bem? Atos capítulo 6, vamos a Atos capítulo 6. Vai falar que os apóstolos, com aquelas ofertas que eles recebiam, olha o que eles faziam. Naqueles dias, multiplicaram-se o número dos discípulos e houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Aqui só há judeu ainda, não tem gentios. Então, judias gregas e judias hebraicas, de línguas hebraicas e de língua grega, as helenistas estavam ficando esquecidas, tá? Na distribuição diária, havia distribuição de comida, tá? As viúvas eram assistidas com aqueles bens que eram dados. Não lembramos, né, do que nós estávamos estudando alguns momentos atrás, que Barnabé, ele vendeu uma propriedade, ele era levita e ele vendeu a propriedade e deu. Então foi uma ação voluntária. Esse dinheiro que era dado para a comunidade do primeiro século é distribuído para quem tinha as necessidades. Paulo, em 1 Coríntios, vai assistir os santos. 2 Coríntios 8:4 também, ele vai assistir os santos, tá? 2 Coríntios 8, versículo 4. Vamos aqui. Pedimos-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, os irmãos pobres eram assistidos, tá? Em Gálatas 2:10, Shaul vai falar que os apóstolos, né, falaram para ele não se esquecer dos... Olha só, recomendando somente que lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Os apóstolos recomendaram a Paulo que eles não se esquecessem dos irmãos pobres. Então havia essa contribuição voluntária, mas havia uma finalidade, todo este recurso. Outra coisa que nós precisamos saber, já que é um estudo longo, vocês poderão estar assistindo, liberado para ser baixado à vontade, vamos voltar em Atos 6. Atos 6, versículo 1. Nós vemos, tá, que os apóstolos serviam a mesa no começo.
aqui no texto. Aqui diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Elohim para servir as mesas. Então eles queriam se dedicar à palavra, mas estavam ficando sobrecarregados. Então eles chamam, ele diz: irmãos, escolhi entre vós 7 homens de reputação, cheio do Espírito de Deus, de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, o quê? Distribuir as ofertas, distribuir comida. Então, queridos, a comunidade, aqui, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram 7 homens para ficarem com o compromisso, tá? Com a responsabilidade de receber as ofertas voluntárias, e assim está compartilhando com quem tinha necessidades. Então, queridos, Paulo também diz, tá, para Timóteo honrar as viúvas que realmente são viúvas. Está aqui, 1 Timóteo 5, versículo 3. Honra as viúvas. Aqui, estima, fixa o valor. Está aqui, fixa os valores que é verdadeiramente viúvas. A comunidade do primeiro século assistia as viúvas com as ofertas que eram dadas. Então, irmão, a igreja do primeiro século não cobrava dízimo? Exatamente isso que eu estou afirmando. A igreja do primeiro século não cobrava dízimo, mas ofertas. Elas nem cobravam, era voluntário. Então, queridos, Paulo falou para a igreja sustentar as viúvas, que era viúva realmente, tá? Então, a finalidade dos recursos que entravam na comunidade é, primeiramente, assistir às almas. Isso está registrado em Atos 6, isso está registrado no livro de Coríntios, que eu li. Então, queridos, o dízimo não entra na comunidade do primeiro século, já foi explicado. O próprio Shaul, eu vou novamente enfatizar, que no livro de Coríntios, 1 Coríntios, tá? 9:13 vai falar que há uma distinção em servir o templo e servir o evangelho. E existem 2 formas de se manter. Quem trabalha no templo, vive do templo. Quem trabalha no evangelho, viva do evangelho. É a distinção. Existe uma distinção. Existe uma separação. Não existe esse dízimo que hoje é pregado. Então, queridos, ninguém é maldito porque não dá o dízimo. Por esse motivo, a igreja do primeiro século não cobrou dízimos, tá, queridos? Então ficou bem claro, o dízimo é para Israel, o dízimo é para os levitas, tinham o direito, tinha um local específico, tá? Mas agora para vocês, para entenderem, e o dinheiro que entrava nos cofres do templo, era voluntário também, mas também existia o meu cheque, o que Yeshua pagou, tá? Isso está registrado em Mateus. Tá? Então, queridos, existia o meu cheque para reconstruir o templo. Tá? Então, o dízimo não é para construir igreja. O dízimo de Malaquias era só alimentação, para se fazer a manutenção dos levitas e para as viúvas, órfãos e estrangeiros. O meu cheque eu quero dar do templo para reconstruir, construir, criar, fazer qualquer coisa no templo. Então, dízimo não tem nada a ver, tá, com as ofertas da comunidade do primeiro século. E a igreja viveu sem dízimo, e era isso que deveria ser ensinado hoje, tá? Para quem mora fora de Israel. Outra coisa, as ofertas que são dadas, tá? Vamos supor que hoje fosse dado as mesmas ofertas que eram dadas no tempo do apóstolo Paulo. A sua finalidade teria que ser a mesma: ajudar os irmãos, os santos, tá? Ter tudo em comum. Você não vai ver Paulo construir igreja, você não vai ver Paulo criando, tá? Porque primeiro que a igreja era perseguida, tá? Vocês não vão ver isso, vocês vão ver ele se reunindo em casas. Em muitas passagens ele se reunia em casa. Então havia essa
coleta de dinheiro nas casas onde era feito os cultos, porque na casa de Priscila havia culto, na casa de Filemão havia cultos, em várias casas havia cultos, tá? Em vários pontos da cidade haviam esses cultos, e esses cultos eles eram feitos, tá? E nesses cultos havia essa coleta, e essa coleta tinha uma finalidade também. Não era somente porque tem que ser pedido sempre, ou era uma obrigação de todo o culto, e nem era no culto, tá? Era fora a parte o culto. Era uma oferta que todos separavam da comunidade para uma determinada pessoa pegar e levar para a Judéia para ajudar os irmãos. Então ficou bem evidente neste vídeo tudo aquilo que eu queria passar para vocês, que vocês possam compartilhar este vídeo. É um vídeo longo, mas é necessário que esse vídeo chegue até você e que você possa compartilhar ele. Vivendo a verdade, não tem como refutar o que foi falado neste vídeo, é impossível refutar. Por que é impossível refutar? Porque eu dei os versículos, eu dei as passagens e nós não podemos nada contra a verdade, só em favor dela. Que Hashem abençoe vocês, compartilhe, dê um like e abençoe vidas. Mesmo se hoje tivesse correto a questão das ofertas nas igrejas, a sua finalidade teria que ser sempre envolvendo os pobres, os irmãos, tá? A comunidade. Lembrando que Paulo deu exemplo, disse, eu trabalhei com as minhas mãos para ser exemplo. Uma outra questão, antes de eu terminar, e eu não posso deixar de falar, Paulo, ele construía tenda, ele era um fabricante de tendas, e Yeshua era carpinteiro. Não há uma obrigação na Torá, tá, de que alguém que tem um serviço a dia, porque era serviços a dias, ele tinha que dar dízimo, mas ele ofertava e pagava o meu cheque. Fica claro também, por assalariado, não há obrigação de dar dízimo. Mesmo nós sabendo que os fazendeiros contratavam pessoas para trabalhar a dia. E essas pessoas não tinham na lei de Moisés. Você não vai achar vestígio, você não vai achar registro, você não vai achar essas passagens na Torá obrigando o salariado a ofertar. A única recomendação que tem é que nas festas bíblicas ninguém pode ir de mão vazia. Então alguém tinha que levar ofertas. As pessoas tinham que levar essas ofertas para o templo. Então, queridos, oferta voluntária, tá? Hoje a maioria é assalariado. Hoje as igrejas, tá? Vai você lá dar o dízimo em grão. Hoje não vai ter esse costume. Se o dízimo então é grão, teria que ser dado em grão, não em dinheiro, tá? E se fosse dinheiro, tem que ser oferta. E se tem que ser oferta, tem uma finalidade. Então, portanto, cai por terra o argumento do dízimo. Então, queridos, seja liberto, seja abençoado em nome do Mashiach.